Bom dia, que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje 17 de março. Estamos terminando praticamente mais uma semana que Deus está nos concedendo. E hoje você estará ouvindo a segunda parte desta palavra que nós trouxemos recentemente sobre o título Maranata, Ora vem Senhor Jesus. Muitas pessoas não sabem o que significa essa expressão Maranata. E nós estamos transmitindo para você que está conosco. Ela nos fala da volta de Jesus, do harpazo, do arrebatamento da igreja, que estamos prestes a participar e o mundo vai sentir realmente a falta daqueles que hoje estão incomodando o mundo, os cristãos, para aqueles que não aceitam o evangelho, se sentem incomodados pela pregação da palavra de Deus. E brevemente este povo, todos ouvirão a notícia, esse povo vai desaparecer. Se você não sabia, continue conosco porque Deus vai falar ao seu coração através desta palavra. Mas antes, nós vamos ficar com o conjunto coral Saracali falando, isto é, transmitindo uma mensagem que nós louvamos sobre o título Além do Rio Azul. Deleite-se com esta música. E logo após, estaremos trazendo a continuidade desse estudo. Nos aguarde. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais.
E aí é por isso que Paulo diz aqui: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não sejais como os demais que não têm esperança. Porque eles achavam que quando Jesus voltasse, os que morreram não iam participar do arrebatamento. E pela primeira vez, você vê aqui a palavra arrebatamento. Presta atenção, isso que é importante. Pela primeira vez está aqui. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Todos esses sinais que nós citamos aqui, o que está em Mateus capítulo 24, Lucas 21, falam da volta de Jesus, que nós estudamos teologicamente falando. A palavra que é usada para a volta de Jesus aí, é a palavra parousia. O que é isso, pastor? Lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que quando Jesus voltar, todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa vinda aí é parousia, é aquela que quando Jesus estava sendo assunto aos céus, os apóstolos ouviram aqueles dois anjos: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Esse Jesus, do mesmo modo como ele estáis vendo subir, do mesmo modo ele há de vir. Isso aí, essa visão que eles tiveram de ver Jesus ser assunto aos céus, e do mesmo modo vai voltar, visivelmente, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso aí é parousia, a palavra grega é parousia, vinda, visível. Porém, arrebatamento é outra coisa. Arrebatamento será no abrir e fechar de olhos, como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aí é harpazo. A palavra harpazo no grego significa arrebatamento, arrancar, ser arrancado da terra. Então, essa expressão aí, harpazo, será no abrir e fechar de olhos. Ele poderá vir ao amanhecer. Diz lá no Evangelho de São Mateus capítulo 24, ao amanhecer, vigiai e orai, porque não sabeis quando será, se pode ser ao amanhecer, ao entardecer, ao cantar do galo, ao meio-dia, ao entardecer. Por isso que vos digo a todos, vigiai. Harpazo não tem dia, não tem hora, será no abrir e fechar de olhos. Amém? Porém, depois do harpazo, que será o ano, os 7 anos das bodas do Cordeiro, aí Jesus virá a segunda vez, quando seus pés pisarão lá no Monte das Oliveiras. Se você quiser saber sobre isso, leia Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 14, dos versos 1 em diante, você vai entender tudo isso. Jesus vai colocar os pés dele lá no Monte das Oliveiras, o monte vai se dividir, de um lado para a direita, outro lado para a esquerda, e vai se abrir um caminho, onde ele vai entrar na cidade santa, no templo que será reconstruído. Isso tudo está na Bíblia, é que você não lê, você não examina, mas leia, examine, e você vai entender tudo isso. Então preste atenção, todos esses sinais que nós estamos vendo aí, Lucas 21, Mateus 24, Lucas 17, falam da sua vinda parousia. Ou seja, estes sinais acontecerão quando ele voltar a segunda vez. Não será no arrebatamento. E esses sinais estão acontecendo hoje, como se já houvesse acontecido o arrebatamento. Vocês estão entendendo? Eu estou falando japonês para vocês. Eu vou repetir para vocês entenderem. Todos esses sinais que estão no Evangelho de Mateus capítulo 24, Lucas 21, Lucas 17, falam de quando Jesus vier para, antes dele vir, colocar os seus pés lá no monte, que ele vem para reinar no milênio. Estão entendendo? Para o arrebatamento da igreja não tem sinal nenhum. Não há sinal nenhum. Porém, estes sinais estão tão fortes, tão evidentes, que eles estão acontecendo hoje em nossos dias, como se o arrebatamento tivesse acontecido, sem que nós não tenhamos sido ainda arrebatados.
Estou sendo muito claro com vocês? Então, meus irmãos, houve um cidadão chamado Olavo Rogers, no dia 11 de dezembro do ano de 1952, no ano que eu nasci. Eu nasci em 1952. Nesse ano, no dia 11 de 12, na cidade onde ele morava, Bergen, na Noruega, ele teve por 2 vezes uma revelação de Deus, como seria o arrebatamento da igreja. E aí, os mais antigos, os cristãos mais antigos, devem lembrar desse long play que foi lançado assim que eu me converti, em 1969. Esse LP aqui, que eu vou pedir que seja colocado aqui para você. Os crentes mais antigos, aqueles que têm 30, 40, 50 anos, 60 anos de evangelho, devem estar lembrados, 50 anos deste LP que foi lançado. Quem está lembrado, levante a mão. Marise lembra, né? Laércio, A Última Trombeta. E Olavo Rogers, ele recebeu por revelação, por 2 vezes, como seria o mundo quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. E nós estamos, meus irmãos, muito próximos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, e nem tampouco devemos estar preocupados em saber, vai ser amanhã, vai ser hoje de madrugada, vai ser no fim da semana, vai ser daqui a um mês. Não tem essa preocupação. Qual deve ser a sua preocupação? Nós vamos ver hoje a nossa preocupação, qual deve ser. São 7 preocupações que nós devemos ter. 7. Eu poderia até incluir mais outras, mas eu quero apenas incluir 7. Para que você esteja atento quando o Senhor Jesus estiver às portas para vir nos buscar. Nós estamos vivendo um momento histórico. Esse momento, mundialmente falando, para a igreja, é histórico. Vocês estão lembrados quando Moisés estava tirando o povo do Egito para ir caminhar e atravessar o deserto para chegar à terra prometida? Nós estamos nesse período. É como se a gente estivesse saindo. Estamos na iminência de sair. Como Moisés estava saindo do Egito com o povo para peregrinar durante 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. Nós estamos saindo brevemente deste mundo e dessa conjuntura tão desmantelada que está aí. Por isso, nós devemos, mais do que nunca, irmãos, ter em nossa mente, em nossa memória, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então, Jesus, antes de estabelecer a ceia, que nós vamos celebrar logo mais, ele deixou isso aqui como um emblema para a sua igreja, para o seu povo, se preparar. E ele, quando instituiu a ceia, ele disse: todas as vezes que comeres este pão e beberes este vinho, sabeis discernir o corpo e o sangue, através da celebração da ceia. Mas lá no finalzinho ele diz: fazei isto todas as vezes que o beberdes e o comerdes, em memória de mim, até que ele volte, até que eu venha. São passados 2000 anos que a igreja celebra a Santa Ceia, e a celebração da ceia nos fala do arrebatamento. A celebração da ceia nos fala da nossa preparação para irmos ao encontro do nosso noivo. A ceia é uma maneira da gente expressar, é uma maneira da gente externar, da gente celebrar. Ora vem, Senhor Jesus. E então, meus irmãos, nós que estamos aguardando, estamos esperando, e vemos que esse dia, cada dia se aproxima, devemos ter 7 atitudes para que nos preparemos para quando o Senhor voltar, nós possamos ir ao seu encontro. Quem pode dizer amém? A primeira maneira como nós devemos nos preparar
para o Senhor Jesus voltar, é anunciando a sua volta, como nós estamos fazendo agora através desse sermão, dizendo: Jesus breve virá, Jesus brevemente voltará. Quando você for evangelizar alguém, quando você for falar do evangelho para alguma pessoa, diga para eles: olha, cuidado, vice, Jesus está voltando. Ele pode lhe xingar, ele pode lhe debochar, ele pode escarnecer, ele pode zombar de você, não interessa, porque fizeram isso com Noé. Fizeram a mesma coisa com Noé, diziam que ele estava pirado, que ele estava fraco do juízo. Não interessa os insultos que vamos sofrer, os xingamentos, importa que você diga: olha, prepare-se porque Jesus está voltando. Qual é a base bíblica que eu tenho para fazer essa afirmação? Na carta do escritor sagrado aos Hebreus, o autor aliás, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e o versículo 12, Pedro, falando sobre este dia, ele disse: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, assim que todos cheguem ao arrependimento, porque muitos diziam: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, que nós ouvimos: Jesus breve virá, Jesus vai voltar, e até agora ele não voltou. E aí Pedro diz aí, em resposta a essas indagações: não sabeis vós que para com o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Não retarda o Senhor a sua promessa, diz ele, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. E o próprio Pedro, nesse capítulo 3, que eu estou citando para você, porque eu tenho ele memorizado, ele diz no versículo 17, que é por isso que nós afirmamos: essa é a primeira coisa que você e eu devemos ter para com a preparação para a volta de Jesus. Ele diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E ele diz ainda mais: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Verso 9, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum homem pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Quer dizer, parece-nos que Deus está, eu vou usar aqui uma expressão, retardando a volta do seu Filho, para que aqueles que ainda hão de ouvir tenham a oportunidade de ao ouvir, se arrepender e crer. Se Jesus tivesse vindo há mais ou menos, eu vou usar aqui, assim, há 50 anos atrás, você que talvez se converteu há 30 anos, há 40 anos, você não teria tido o privilégio de participar da igreja como membro do corpo de Cristo, nem muito menos quando ele voltar a ser arrebatado. Para aqueles que têm 40 anos, se Jesus tivesse vindo há 50 anos, e você se converteu apenas há 30 anos, você também não iria participar. Estou fazendo uma contagem regressiva. Se você que se converteu há 20 anos atrás você se converteu, se Jesus tivesse vindo há 30 anos, você também não participaria do corpo de Cristo. Você não estaria celebrando a ceia do Senhor, como logo mais vamos celebrar, como uma das promessas que Ele deixou para aqueles que deveriam estar sempre, quando a celebrássemos, nos lembrássemos da sua volta. Você também não iria participar do arrebatamento. Se você que se converteu há 10 anos atrás, se Jesus tivesse vindo há 20 anos atrás, você também não teria esse privilégio. Se você que está aqui hoje à noite, e em casa também, Jesus tivesse vindo há 10 anos atrás, e você se converteu há 5 anos, você também não iria participar. Se você que se converteu há 5 anos, eu estou trazendo do geral para o particular, se você se converteu há 5 anos, se Jesus tivesse vindo há 7 anos, você também não iria voltar, não ia participar, nem da ceia, nem da igreja, nem tampouco do arrebatamento. Se Jesus tivesse vindo há 5 anos, você que se converteu faz 3 anos, tampouco também participaria. Se Jesus tivesse voltado há 1 ano, se alguém há aqui ou que está em casa que se converteu faz alguns meses,
você também não iria participar do arrebatamento. Estão entendendo? Então agradeça a Deus, porque houve tempo de você ouvir, houve tempo de você crer, houve tempo para você se converter, houve tempo para você acreditar, para você dizer: eu também irei quando Jesus voltar. Então anuncie, pregue, a tempo e a fora de tempo. Esse é um dos motivos pelos quais o programa Opção para a Vida, no dia 15 de abril, vai completar 32 anos que estamos no ar, aos troncos e barrancos. Mas eu me inspirei muito com o pastor Gerson Barbosa de Menezes, de saudosa memória, através do programa radiofônico Ao Pé da Cruz. E Deus pôs no meu coração: prega a minha palavra, divulga a minha palavra. E milhares e milhares de pessoas já foram alcançadas através do programa Opção para a Vida. Que orem para que nós permaneçamos no ar, não sabemos por quanto tempo ainda. Então, de que maneira devemos nos preparar? Pregando a palavra de Deus. A menos que você não creia que Jesus vai voltar, e você está de boca fechada, de lábio cerrado, não vai dizer nunca que Jesus vai voltar, que você não crê. Como é que você vai falar sobre uma coisa que você não acredita? Então, se você crê, prega a palavra, anuncie o evangelho, a tempo e a fora de tempo, anunciando e apressando para que esse dia chegue. É isso que Pedro diz aqui. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segunda coisa, nós devemos estar atentos, meus irmãos, vigilantes, porque Jesus virá como ladrão. Quando um ladrão vai assaltar um banco, quando ele vai assaltar um transeunte na rua, quando ele vai assaltar uma residência, uma casa, ele avisa? Ele avisa? Ele nos pega de surpresa. Se você der bobeira, ele lhe rouba sem você nem sentir que foi roubado. Tão sutil ele é. Então Jesus está dizendo aqui, inclusive ele fala sobre isso no mesmo evangelho, aliás, na mesma carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz: virá entretanto como ladrão. E um ladrão, quando vai assaltar uma casa, quando ele vai assaltar um cidadão, ele quer o que tem de valor. É um relógio Rolex. Se ele chegar a assaltar uma residência, ele vai procurar as joias que estão ali guardadas. Ele não vai procurar, ele não vai roubar uma vassoura, não. Ele não vai roubar uma cadeira. Ele vai roubar um objeto de valor. Então, quando Jesus vier, ele vem buscar o que há de mais valioso na terra. Por que o que há de mais valioso? Porque não foi com prata nem com ouro, como nós pregamos aqui domingo passado, mas fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, conforme Pedro nos diz. É o que há de mais valioso. Domingo eu preguei sobre isso aqui na igreja. Pedro diz: não foste prata nem ouro, mas com o precioso sangue de Jesus que foste comprado. Então é o que há de mais valioso que ele vem buscar, eu e você. Então, por isso devemos estar vigilantes, porque ele virá como um ladrão. E ladrão não diz o dia nem a hora que vai chegar, é no sentido dele nos pegar de surpresa. Aliás, a Bíblia diz: a hora em que não cuideis, a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa é a hora que você deve estar mais, esses dias são os dias que nós devemos estar mais atentos, mais alertas, mais vigilantes. Porque ele virá como ladrão. Terceira coisa, como devemos estar esperando Jesus: conferirmos os acontecimentos com a palavra. Por exemplo, quando eu vejo esses acontecimentos que eu mostrei para vocês aqui em palavras, no YouTube, no Google, ou em qualquer jornal televisivo, eu digo, é a palavra se cumprindo. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo está se cumprindo. E ninguém está percebendo.
Ninguém está percebendo esses fenômenos da natureza. É como, não, isso é o Nino, né? Isso é a camada de ozônio que está aí, né? E tanta coisa que dizem, mas não querem admitir que é o cumprimento da palavra. Então, todos esses acontecimentos, inclusive, Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3, ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A mulher, quando está para dar à luz, ela tem aquelas contrações. As mulheres sabem do que eu estou falando. A proporção que está chegando o momento do bebê nascer, as contrações, as dores aumentam. E por isso que a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus vier ou voltar, será como a mulher quando está em trabalho de parto. Então, nesse capítulo aqui, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele fala claramente. Vamos ficar devendo para a próxima segunda-feira a conclusão desta palavra. Não deixe de participar de uma das reuniões no templo mais próximo da sua casa, onde você mora no seu bairro. Se você reside em Campina Grande e deseja nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário. Nós temos escola dominical sempre às 9 horas aos domingos, às 18 horas culto divino. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Venha estudar conosco, estamos estudando o livro de Neemias no Velho Testamento. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.